Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoa você, aqui na nossa diocese, em outras localidades, você ouvinte de diversas emissoras que transmite o nosso programa, você também de outros países da América, da Europa, da África, do Oriente. Muito obrigado por você, brasileiro, que está fora do nosso país, que reza conosco. A sua oração é uma força, é um alento para o nosso apostolado, para a nossa igreja, para a sua família. Orar faz muito bem à nossa alma. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que quem ora se salva, quem não ora se perde. Hoje, dando sequência à nossa meditação dos sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia, de Dom Armando Butiol, edições CNBB, nós vamos falar de um gesto que ocorre na missa que talvez você não perceba e talvez nunca tenha perguntado o que isso significa. A água unida ao vinho, divindade do Filho e nossa humanidade. Aquele momento em que o sacerdote coloca o vinho canônico no cálice e em seguida ele coloca uma gota de água no cálice. Às vezes diretamente da galheita, tem alguns padres que têm o costume mais piedoso de pegar com uma pequena colherinha a água e pingá-la no vinho, porque não pode ser muita água. O vinho canônico é um vinho especial, feito para a missa, é um vinho puro, sem mistura. E a água que se coloca ali no cálice é uma água também limpa. Mas o que significa este momento em que o sacerdote ou diácono coloca no cálice o vinho e em seguida pinga uma gota de água pura no meio do vinho? A introdução geral do Missal Romano orienta: de pé ao lado do altar, o sacerdote. O Missal Romano, nas rubricas, vai dizer também que pode ser o diácono, derrama vinho e um pouco de água no cálice, dizendo em silêncio: por esta água, enquanto o ministro lhe apresenta as galhetas. Em silêncio, o sacerdote ou o diácono vai rezar o seguinte: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Uma oração bonita e profunda. Aliás, na Santa Missa há muitas orações secretas, que não são tantas, mas tem algumas orações secretas que o sacerdote reza. São orações profundas que devem marcar profundamente o coração do ministro de Deus. Às vezes é lamentável dizer que alguns passam por cima dessas orações e não as rezam, inclusive a oração no momento da purificação do cálice, da patena e das âmbulas. Recordamos que antigamente, pelo fato do vinho ser muito forte, de costume, se misturava com água. Por isso, com boa razão, podemos pensar que Jesus tinha misturado a água ao vinho e que tal prática tinha continuado na celebração da Eucaristia desde o início. Em meados do século II, São Justino escreve: então, se traz ao presidente dos irmãos pão e um cálice com água e vinho. São Cipriano, um século depois, explica: na água está figurado o povo e no vinho o sangue de Cristo. Quando no cálice se mistura a água ao vinho, o povo se une a Cristo e o povo cristão adere-se
e une-se àquele no qual acreditou. Essa união da água e do vinho dá lugar a uma mescla no cálice, ao ponto que não se podem mais separar os dois elementos. Por isso, nada poderá separar a Igreja do Cristo. Se oferecer só vinho, o sangue de Cristo está em nós. Se tiver só água, o povo está sem Cristo, dizia São Cipriano, grande bispo. O santo bispo de Cartago queria defender a necessidade de celebrar com água e vinho, contra um grupo de heréticos que tinha excluído o uso do vinho na celebração eucarística. Essa motivação é, sem dúvida, a principal e a mais atendível de um ponto de vista histórico. É aceita também por Santo Tomás de Aquino e pelo Sacrossanto Concílio de Trento, século XVI. Ao longo da história encontramos, desde antigamente, outras interpretações da água unida ao vinho. No tempo da heresia ariana, serviu para destacar a união das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Na Idade Média, alguns teólogos uniram esse gesto às palavras que encontramos no Evangelho de São João, quando afirma que água e sangue saíram do lado de Cristo transpassado pela lança. A mencionada oração é feita em silêncio pelo fato que se trata de um gesto puramente funcional, que, portanto, não precisa receber aos olhos dos fiéis a mesma importância das demais ações sagradas. Eu creio que esta oração secreta que une o coração do sacerdote ao que ele realiza, ou diácono ali no momento da mistura da água ao vinho, aquele pouco de água se coloca no vinho, ela traz uma profundidade. Veja, pelo mistério desta água e deste vinho, porque é mistério. Os elementos da natureza, a água misturada com o vinho, que representa essa união nossa, Igreja com Cristo, que não se separa, que não se divide. Por este mistério possamos participar da divindade do vosso Filho. Então ali o sacerdote ou o diácono reza com esta intenção, que todos nós vamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Nesta oração está toda uma espiritualidade profunda que recorda ao ministro de Deus a vinda de Cristo ao mundo para santificar a nossa pobre e desprovida humanidade. Quanta riqueza, quanta sabedoria na nossa liturgia. Portanto, você fica sabendo agora, aquele gesto disfarçado, simples, que acontece no altar, ao lado do altar, lado direito, na ponta direita do altar. É sempre bom que as ofertas, o cálice, as coisas que ficam na credência para o culto, fique sempre ali do lado direito do sacerdote no altar. Quando fica do lado esquerdo, fica uma coisa meio atrapalhada. A gente tem pelo menos uma ou duas comunidades aqui na Diocese de Formosa que a credência está colocada do lado errado, do lado esquerdo. Até já falei, mas há uma estrutura na igreja que dificulta arrumar isso. Mas quando nós vamos construir a igreja, deve ter sempre presente que a credência onde fica os objetos litúrgicos, os vasos sagrados, as alfaias, a água para purificar as mãos do sacerdote, etc., deve ficar sempre à direita do ministro. Quando se vai também fazer o incenso, quem traz o turíbulo, o turiferário, o navetário, que vem ali trazendo o incenso, deve apresentar sempre do lado direito do sacerdote no altar.
São essas riquezas da nossa igreja que a gente vai descobrindo e elas vão transformando o nosso coração em corações profundamente afetivos aos gestos maravilhosos da nossa liturgia. A primeira leitura de hoje nos apresenta Êxodo 11, 10, 12 e o versículo 14. No final, nós temos o seguinte ensinamento: ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Eu quis usar esse texto porque ele é uma referência às raízes judaicas que vão dar guarida e fundamento à liturgia nossa que está enraizada no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus e na vivência da Santa Igreja desde o seu início. Aqui, o autor do livro do Êxodo está recordando esse fato histórico profundo da celebração da Páscoa às pressas para sair do Egito, como motivo de libertação social histórica. Na nossa liturgia, e nós estamos falando desses sinais da liturgia, nós celebramos o mistério permanente e atualizado da Páscoa de Cristo. A nossa Páscoa cristã, então, possui suas raízes também no Antigo Testamento. Lá, a Páscoa às pressas para a saída do Egito, ela representou uma libertação sócio-histórica. Em Cristo, a celebração eucarística, a Páscoa cristã, ela representa a nossa libertação de toda situação do pecado. Isso é grandioso e extremamente solene e profundo para todos nós. Pai de eterna bondade, que nos destes Cristo, a água viva, o vinho novo que nos salva. Dai-nos, Senhor, mergulhar nos teus mistérios, para sairmos da angústia, da tristeza, da fragilidade e do pecado. Conceda-nos, Senhor, a bênção de um olhar novo para tudo que é novo no mistério do teu amor. Fica conosco, Senhor, e renove a nossa esperança. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, venha sobre você, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, uma abençoada sexta-feira, com sacrifícios, renúncias e orações.